Olá pessoal, tudo bem? Muito bom falar com vocês. Meu nome é David Braga, trabalho atualmente na IBM como arquiteto de soluções especialista Big Data. Tenho um pouco mais de 8 anos de projetos Big Data, permeando por outros projetos como Data Science e transformação digital. Tive o privilégio de trabalhar com diversos cases, diversos projetos bastante inovadores e por meio disso gostaria de compartilhar um pouquinho do meu conhecimento com todos vocês. Tá bom? Acompanhem nós, Maestria Dados. Bora para a aula? Pessoal, vamos aqui falar sobre um assunto que há algum tempo atrás eu gravei essa aula com alguns equipamentos não tão bons, né? Acho que meu áudio não ficou tão claro. Eu resolvi regravar, né, sobre esse conteúdo, falando de Data Lakes, né? Então a gente vai falar aqui, vai explorar todas as estratégias, né, que compõem um Data Lake, como a gente consegue viabilizá-lo, como ele é integrado, como as empresas normalmente criam as camadas e navegam dados dentro dele, né? Então a gente vai ver toda essa dinâmica que acontece com o Data Lake. E eu trouxe também em formato um pouco mais modularizado. Agora eu vou fazer uma contextualização apresentando para vocês todo o fluxo, né, todo o desenho dessas camadas. E nas outras aulas seguintes eu irei falar sobre a parte de governança, sobre a parte de camada lógica e depois dos seus consumidores, tá bom? Aí eu acho que vai ficar um pouco mais diluída a informação, vai ficar mais fácil de absorver, tá? E a ideia é que vocês entendam aí como que as estratégias hoje estão sendo implementadas, né? Até mesmo atualizando algumas coisas da minha última versão desse conteúdo, tá bom? Então, pessoal, aqui nós começamos a olhar para um Data Lake, tá? Então, digamos que nesse nosso case estivéssemos buscando implementar as melhores práticas, as melhores estratégias hoje que o mercado está consumindo, porém olhando para um viés, né, agnóstico, onde eu não estou definindo nenhuma tecnologia, né? Não estou definindo nenhuma tecnologia para consumo ou para integração. A gente vai falar dos conceitos, né, de como utilizar dentro da estratégia de dados algumas ferramentas, alguns serviços, alguns processos, e aí vai contextualizar uma arquitetura que caiba na cloud, que caiba on-premise, que caiba numa arquitetura multi-cloud, né? Então a gente vai devagar aqui de forma estratégica realmente, tá? Então essa solução, essa estratégia que eu vou demonstrar para vocês vai vir de acordo com boa parte do que o mercado consome, inovação, transformação digital. Muitas coisas estão sendo tracionadas por estratégias parecidas como essas, tá? Então temos aqui do nosso lado esquerdo nossas fontes de dados, né? Então, para um Data Lake, o que interessa? Fontes de informações. Ele precisa ter ingestão de fontes de informações. Então, listamos aqui, por exemplo, redes sociais como Facebook, Twitter, arquivos, né, que podem ser gerados de forma manual, bases relacionais e arquivos também não estruturados. Então, temos uma variedade bastante abrangente, né, de tipos de arquivos e formatos de arquivos que são suportados dentro de um Data Lake. O que define, então, o próximo passo de um Data Lake é a sua tecnologia de armazenamento. O storage, né? Pode ser um storage, pode ser um banco relacional, depende muito da estratégia que foi implementada. Então, um Data Lake, ele não é um conceito exatamente, ele é uma estratégia, porque ele contém várias formas de ser estruturado, várias formas de ser desenhado, né? Então, dentro dessa ideia de Data Lake, eu posso unir tecnologias que estão em plataformas diferentes, ambientes diferentes, ou mesmo conversar tecnologias bastante diferentes, como bancos relacionais e bancos colunares, ou criar algumas coisas como os grafos
e coligar isso a um banco relacional. Então vai depender muito realmente da estratégia, tá? No nosso caso aqui eu vou trazer uma analogia junto com um storage, tá? Então digamos que eu tenho um storage na cloud, né? Podendo ser um S3, podendo ser um Google Storage, né? Qualquer um desses. E aí a gente vai criar todos os fluxos para ingerir e para transformar esse ambiente, esse storage, no nosso data lake, né? No nosso repositório de informações. Gostaria de pontuar sobre um conceito que eu sempre ouço algumas pessoas falando, né? O que é um data lake? É seu lago de dados, é onde você coloca seu dado bruto, é onde você... Sim, ele tem essa funcionalidade. Normalmente, não vi e não encontrei nenhuma estratégia com um data lake, né? Chamada de data lake por nenhuma organização das que eu tive contato, trabalhei direto ou indiretamente. O uso somente para pouso de informações brutas, como um data hub, né, como um barramento de informações. Não foi exatamente para isso. A estratégia Data Lake, ela suporta muito mais coisas. Por conta dessa versatilidade de formatos, você pode converter, então, por meio dessa estratégia, formatos não estruturados para estruturados, trazendo, então, uma informação pouco consumível para um universo totalmente consumível e carregando, então, municiando, então, as áreas de negócio, municiando, então, as áreas de TI, municiando toda a estratégia de tomada de decisão, né? Então é isso que acontece realmente, né, na vida real dentro de um data lake. Então o que temos depois? Para esse data lake começar a funcionar, temos uma camada chamada stage, uma camada land, diversa. A nomenclatura é definida pela própria organização, tá? Então, no nosso caso, eu vou trazer um nome bastante intuitivo, tá? Então, dentro da minha camada de pouso, a camada onde eu vou armazenar os dados de forma temporária, um estágio mesmo desses dados, a gente criou uma camada stage, então, dentro dessa estratégia. E como que eu faço a ingestão dessas informações? Eu trago informações de fora da minha rede, de fora do meu ambiente, né? E trago elas por meio de scripts, né? Então, por meio de diversas ferramentas, diversas tecnologias, eu consigo orquestrar pipelines com formato batch, né? Então são formato D-1, D-2, né, de cargas, ou até microbatches, né, que podem rodar mais de uma vez ao dia, tá? Porém, a gente não está falando aqui nesse primeiro momento de real time, porque a gente vai passar por todo o fluxo de camadas para qualificar essa informação. Então temos aí um fluxo, um pipeline batch, né, por meio de scripts e tecnologias. Segunda evolução desse dado, a gente precisa estruturar toda uma arquitetura do dado. Então, para fazer essa arquitetura do dado, a gente iniciou com uma camada stage e criamos então a camada raw data. A camada de dados brutos, teoricamente, ela não precisa ser um dado não estruturado ou um dado semi-estruturado, ela pode já estar estruturado. Eu posso ingerir um dado diretamente de uma base relacional, já vindo no formato estruturado, porém, esse meu dado não está sanitizado, esse meu dado não está qualificado. Então, eu trago ele para cá e faço todo um tratamento, né, uma estruturação para carregar esse cara aqui. Então, nessa primeira camada, eu só estou armazenando ele do jeito que eu recebi, né? Então, por isso que a gente chama de dados brutos, porque a gente costuma ter todo um contexto e toda uma boa prática de governança de dados para não fazer descaracterização nessa primeira camada. Por quê? Porque é exatamente isso, eu consigo ter toda uma linhagem, todo um mapeamento dessa informação de forma assertiva. Então, dentro do meu raw data, eu vou ter as minhas informações granulares, porém recebidas do jeito que entraram, elas estão carregadas em tabelas ou em diretórios dentro dessa minha camada, tá? Depois, a gente então vai precisar, tá ok,
ingeri, tá nos termos da minha governança de dados, eu tenho então definido somente a raw data sem nenhuma transformação, então eu preciso agora de dados transformados. Então temos a terceira camada, que seria a refined data, né? Pode ser chamado de dados consolidados, pode ser chamado de diversos nomes aí, work data, muitas estratégias utilizam work data, tá? Então dentro do refined data é onde você vai ter provavelmente boa parte do teu DW aí, das tuas tabelas dimensionais, de coisas do que você vai precisar, tá? Então você vai permear entre raw data e refined data, fazendo o que? Qualificação, enriquecimento, duplicação, replicação. Você consegue movimentar esse dado da forma que você precisar, já adicionando regras de negócio, já adicionando enriquecimentos, já criando fluxos que aumentem, né, que mudem a dimensionalidade dessa informação. Então isso daí já descaracteriza aquele dado inicial. Uma tabela de entrada no raw data pode se transformar em diversas tabelas no refined data. Porém, a gente, por meio de algumas tecnologias e ferramentas, já conseguimos ter todo esse mapeamento da evolução do dado. Então eu sei como que ele entrou na minha origem e sei onde ele está presente. A gente fazendo todo um catálogo do dado, toda uma linhagem de dados, né? Quarta camada, até corrigindo, é onde fica normalmente a maior parte das dimensões, das visões das informações. São dados já sumarizados, dados agregados. Normalmente a gente tem aí bastante das estratégias que eram consumidas em data lakes, né? Aqui nesse target data você tem diversos data marts, e esses data marts podem te auxiliar de forma direta, pois já estão todos processados, já estão todos com os seus indicadores disponíveis, tudo isso pronto, sem a necessidade de eu fazer nenhum reprocessamento ou algo do tipo, porque eu já tenho a informação para consumo. Essa camada é bastante recomendada seu uso em dashboards, seu uso por relatórios, né? Então a gente tem uma camada com esses dados já prontos para o uso, né? Já com todas as regras de negócio, já dimensionado da forma correta, com todo um processamento já aplicado. O que acontece que essa camada normalmente tem uma disponibilidade muito mais rápida, né? A velocidade de consumo, a latência é muito mais performática por conta desses dados já serem trabalhados para ter essa dimensão, né? Então toda a estratégia de Data Lake aponta para essa camada de saída, que é a minha camada onde eu não quero ter concorrência, onde eu não quero ter latência, onde eu não quero ter demora, eu quero ter a informação o mais disponível, mais qualificada possível, né? Então a Target Data normalmente é nossa camada alvo, onde nossos dados confiáveis, nossos dados corporativos estão, tá? Então, ok, tenho todo um fluxo de batch, mas eu agora preciso de um fluxo de real time ou streaming. Então, como eu crio isso numa estratégia Data Lake? Eu vou, por meio de tecnologias, scripts ou alguma outra mecânica, faço a carga das informações da origem, como elas chegaram, diretamente na camada target. Possivelmente existem estratégias que ainda precisa fazer qualquer tipo de modificação desse dado, porém até essa modificação mais simples descaracteriza o streaming, né? Então a gente tem estratégias que são descritas como near real time, que elas têm uma velocidade muito rápidas, normalmente em segundos, né, em atualizações de segundos, milissegundos, porém elas passam por esse fluxo. Quando a gente está falando de um streaming raiz, né, a gente pode considerar um fluxo dessa forma, pegando diretamente da sua fonte, não passando pelas camadas de evolução do dado, indo diretamente numa camada target ou mesmo numa camada específica de dados de consumo de streaming, tá? É possível também. Então, a quantidade de camadas, a estrutura da arquitetura do dado, a estrutura de camadas, isso pode variar de empresa para empresa. Tem empresas que mantêm 3 camadas, algumas fazem 5, outras muito mais, e cada uma vão ramificando da forma que lhe interessa para o seu modelo de negócio e também para a sua tomada de decisão, né? É tudo relativo, no final das contas, ao negócio. Sendo isso, o que eu preciso então fazer
para organizar as minhas informações. Eu tenho camadas, eu tenho pipelines acontecendo, só que agora eu preciso qualificar isso a nível de entidades, já trazendo um pouco de um viés de relacionamento, de um viés mais voltado à modelagem dessas informações. Então, essa arquitetura de dados precisa compor camadas lógicas. Essas camadas lógicas ajudam a você identificar onde seu dado está, a ter toda uma padronização de como armazenar, de como processar, de como inserir, de como deletar. Então, isso daí cria todo um apoio ao ciclo de vida do dado, né? Então, o que normalmente é feito? É criado camadas lógicas, né? Então, por exemplo, aqui no meu caso, eu trouxe para vocês uma empresa que tenha uma área que chame CRM, que tenha outra de fornecedores, que tenha outra de produtos. Então, essas informações, teoricamente, as informações de fornecedores não podem estar misturadas com as informações de produtos, até por conta de questão estratégica, permissionamento e coisas do tipo, né? Então a gente tem que segregar essas informações numa maneira que eu consiga organizar, disponibilizando para todos os meus consumidores, né? E também tendo toda a visão dessa informação de forma organizada, tá? Depois que eu tenho, então, as minhas camadas, os meus pipelines e a minha segregação lógica, eu tenho capacidade e conhecimento da minha arquitetura para implementar processos de governança. Então é nesse momento que uma empresa está apta a trazer políticas, a trazer todo um controle de integração de usuário, de políticas de permissionamento, né? Grupos de usuário, quem acessa qual tabela, se essa tabela pode ser disponibilizada para terceiros. Então essas estratégias a nível de governança passa a ser gerida pela área de governança, né? Então você consegue ter todo um controle do dado, do fluxo do dado, enxergando de ponta a ponta como esse dado navega, né? E também gerindo grupos de usuários, que é o que interessa, né? Por último, a gente tem a camada de saída, a ponta de lança, né, como muitos chamam aí. Então é o que? São as minhas ferramentas de consumo, né? Então são as minhas ferramentas de dashboard, ferramentas analíticas, ferramentas de relatórios, os meus relatórios padrões. E eu também coloquei aqui consumidores. Então, quem são consumidores? São conselhos, né? São diretores, são gerentes. Então, a gente tem pessoas que fazem a tomada de decisão. Então, os dados a gente pode consumir já diretamente para uma tomada de decisão, sem a necessidade de criar um relatório ou um dashboard. A gente pode consumir isso diretamente de forma até manual. Então, depende muito, né? Depende da necessidade do negócio, depende da velocidade que aquilo está tendo e depende também se aquele fluxo é necessário criar uma automação para ele. Então, é nessa saída, né, que é difundido essa estratégia, se ele vai virar um dashboard, se ele vai virar um relatório, se essa informação é contínua, né, se essa informação é frequente, aí ela vira um dashboard, né, analítico, alguma coisa do tipo, né. Então é isso, pessoal. Esse aqui é um Data Lake, tá? Então temos aqui uma estratégia que contempla boa parte do que o mercado consome. A gente pode enxergar aqui cloud, podemos ver aqui todo um barramento, talvez, de mensageria. Aqui existem diversas estratégias granulares, então tem fase a fase, talvez, de como consumir o dado da melhor forma, que pode ser encaixado numa estratégia Data Lake. Então a estratégia Data Lake, ela contempla muita coisa, tá? Posteriormente, eu pretendo trazer também o que é hoje muito falado no mercado aí por conta da estratégia de Data Science, que é o Delta Lake, tá? Então o Delta Lake tem algumas particularidades de otimização para um Data Lake, né? Então você tem todo o poderio do Data Lake, só que agora também com algumas tecnologias direcionadas a tratamento de update, né? A consumo de chaves, né? Coisas que direcionam o dado no seu formato mais granular. Que para alguns negócios isso é bastante importante, por meio de haver muitas atualizações nos mesmos registros, então a gente pode manipular dessa maneira, tá? Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Nos próximos passos a gente vai no detalhe dentro de segregação lógica, o que é isso, mais ou menos como isso é implementado, governança, tá? E vamos falar um pouquinho dos papéis das pessoas que consomem o Data Lake no mercado hoje, tá? E aí vou falar um pouquinho do seu perfil. Obrigado, pessoal. Curtiram? Espero que tenham gostado. Querem acompanhar mais conteúdo sobre engenharia de dados, sobre arquitetura e diversas outras aplicabilidades desse mundão de TI que a gente conhece?
Então, por favor, nos sigam, nos acompanhem em nossos canais. Temos aqui canal do Maestria Dados dentro do Instagram, Facebook, YouTube e também logo traremos nosso site com diversos artigos e diversos componentes que poderão ajudá-los bastante. Muito obrigado, agradeço.